Vamos para o Salmo 144. Eu quero falar nessa noite sobre esse salmo. É o cântico do guerreiro adorador. Davi, ele era um guerreiro e Davi era um adorador. E é interessante que quando Davi constrói a tenda, né, transporta a tenda, ele procurou entre os generais, que os generais escalassem homens do exército para serem adoradores no santuário. Então, está muito associado guerra com adoração. E nós vamos falar um pouco sobre isso, você vai entender o que a palavra de Deus tem. E eu creio que Deus tem uma palavra para você, então fique atento, porque em algum momento dessa mensagem Deus vai falar para você. Às vezes nós nos tornamos covardes na hora da batalha. E é a hora que nós temos que entrar em adoração. É a guerra para vencer o inimigo. Salmo 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Só dando uma parada aqui, só nesse versículo, ele fala várias vezes dessa possessão. Ele tem Deus como posse dele. Ele fala, ele é a minha torre, é o meu aliado, é a minha fortaleza, é o meu libertador, é o meu escudo. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas, estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos, e que com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos, e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, as dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma, nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo, assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Esse salmo, ele é perfeito. E aqui, queridos, nós vemos as táticas espirituais do Salmo 144. Algo que eu e você nós temos que entender é que a guerra, ela faz parte da nossa vida cristã. Às vezes a gente fala, pastor, eu quero tanto paz. A gente fala isso, né? Eu quero tanto paz. Mas se queres paz, prepara a guerra. O campo de batalha, ele exige uma postura. E esse salmo, ele é um salmo de guerra, um hino de guerra. É um dos tesouros de Davi. Charles Spurgeon, né, diz que esse salmo é um dos tesouros de Davi. É o cântico do guerreiro adorador. Guerreiro que adora durante a guerra. Queridos, há muitos cristãos, todos os cristãos foram chamados para a guerra. Mas a grande maioria não sabe lutar ou não está preparado para a luta. É por isso que nós temos procurado na igreja o discipulado, onde você vai aprender as armas da luta.
As armas para vencer é no discipulado, é nos cultos. Por exemplo, quarta-feira é um culto que nós temos com o objetivo de desafiar a fé. Porque às vezes a pessoa está com tanto problema, né? Em vez de vir para a igreja orar, fica em casa assistindo novela. Aí se perde. Então é um tempo de oração, um tempo de buscar a presença de Deus. E queridos, Davi é esse rei guerreiro que aprende a guerrear com um Deus guerreiro e que reconhece a soberania de Deus. E ele diz, né, Baruque, bendito, celebrado seja o Senhor, a rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Adoração atrai o juízo de Deus. Quando nós começamos a adorar, nós atraímos o juízo de Deus. Olha, o povo de Israel, quando estava necessitado, estava lá cativo, eles começaram a clamar e Deus mandou um libertador. Então, quando eu e você, nós estamos passando por dificuldades, em vez de a gente ficar no canto, né, nós temos que ir para a guerra, porque é uma guerra espiritual. Queridos, o físico é apenas uma ponta do iceberg que está acontecendo no espiritual. Você pode ter certeza que Satanás, ele quer destruir a sua casa. O diabo, ele quer destruir a sua família. Ele não quer ver os seus filhos, a sua próxima geração salva. E a gente vê hoje, gente, tantos pais que os filhos já não querem mais saber do Senhor. Esses dias eu estava conversando com um homem, sucesso empresarial, uma casa fantástica, família, saúde perfeita. E ele chegou para mim e falou o seguinte, chorando, falou, pastor, o meu filho fez 18 anos e disse que não quer mais ir para a igreja. Eu falei, rapaz, e eu criei na igreja, mas entrou numa fase na escola que o diabo está trabalhando. E às vezes nós estamos o quê? Nós estamos dormindo. Mas nós estamos numa guerra e você pode falar, pastor, eu não estou em guerra não, meu irmão. Não tem como você fugir não. Você está na guerra. E quem está na chuva vai se molhar. Louvor e guerra são faces da mesma moeda. Deus é o instrutor que treina ambas as naturezas. Ele nos treina para a guerra e nos treina na adoração. A adoração é uma arma de guerra. Olha, eu estava pesquisando sobre isso, é interessante que Josafá, quando vai para a guerra, ele chama o quê? Cantores. Geralmente o que a gente faz, né? Vamos para a guerra, a gente chama os homens mais fortes, os principais guerreiros, né? Ele chama cantores. E não é à toa que Davi foi buscar adoradores do meio das fileiras dos exércitos. Então, nós temos adoradores aqui? Amém? Esse é o nosso cântico, o cântico da vitória. Em Apocalipse, nós vemos a adoração sempre precede o julgamento. E aí, queridos, nós vamos ver Davi, é interessante que para Davi, Deus é muita coisa, né? Se você pegar aqui no próprio Salmo que nós lemos, ele vai estar falando o que Deus é. Deus é o meu libertador, Deus é a minha torre forte, Deus é isso. Deus é tudo o que Davi possuía e precisava. Ele é tudo. Então ele é aquele que vai libertar na sua família, aquele que vai trabalhar no seu casamento, aquele que vai trabalhar na sua empresa, é aquele que vai te guardar, te proteger. Então, quando nós entendemos isso, e nós entendemos que cristianismo não é religião, é relacionamento, nós vamos entender que para cada frente de batalha, o comandante ele possui uma manifestação específica. Então, o momento que você está passando, você precisa saber invocar o Deus que tem a ferramenta para você. E começa pela ferramenta de adoração. Olha, eu separei alguns aqui. Angústia e falta de paz. Yahvé Shalom. O Senhor é paz. Doença e fragilidade. Yahvé Rafá. O Deus que cura. Escassez e falta de provisão. O negócio está complicado. As contas não estão batendo. Yahvé Jireh. Gente, uma máxima na oração, que em todas as orações na Bíblia, que tem resposta imediata de Deus,
ela começa: Senhor, misericórdia. Já começa pedindo misericórdia, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso. Deus age com misericórdia para comigo e com você, em todas as ocasiões da nossa vida. Às vezes você está passando uma dor muito forte, passando por algo difícil, e é onde nós vamos ver Deus agir. Você vai falar: Senhor, eu preciso de misericórdia, se o Senhor não entrar agora, eu não sei o que fazer. E gente, já passei por ocasiões assim, como pastor, de casos que humanamente seria impossível resolver. De a gente estar no grupo e o diabo trazer a ferida, aquilo que estava criando, e você não ter ferramenta humana, e a gente fala: vamos orar. E na oração fala: Senhor, eu não sei o que fazer, e eu estou esperando pelo Senhor. E aí o Espírito Santo chega e Jeová Jireh, injustiça e perseguição, Yahvé Tsedekenu, o Senhor, justiça nossa. Guerra extrema, Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos. Tem hora que o negócio vai estar pegando e você precisa trabalhar aquilo que Deus tem para você. E a Bíblia diz: olha, eu o livrarei, porque ele conhece o meu nome, porque ele conhece o meu nome. Você conhece o nome de Deus? Ou você é aquele que só ora: Senhor? Gente, eu quando era criança, eu ganhei uma Bíblia, minha mãe sempre deu Bíblia para a gente, né? E uma coisa que eu louvo a Deus, que minha mãe, ela sempre foi uma casa publicadora para dar Bíblia da mãe. Tem gente aqui no bairro, tem um monte de gente aqui no bairro que tem Bíblia que a mãe deu. E a minha Bíblia, eu ficava com ela sempre aberta, no Salmo 119. Ela ficou com as páginas amarelas, né? De tanto ficar aberta. Porque ali eu buscava o Deus que no meu sono guardasse o meu sono. Lógico que depois eu entendi que não precisava ficar com a Bíblia aberta, né? É melhor você esconder a palavra dentro do seu coração do que ficar com ela aberta. Mas eu era criança, né? Não tinha um pastor Eldo para ensinar ainda, então... Mas esse salmo, como nós falamos, né? Como Davi, ele exagera no pronome pessoal meu. Olha, ele sabe que ele pertence a Deus e que Deus é dele. E ele descreve isso em todo o Salmo, Salmo 18, vários salmos você vai ver Davi com a mesma postura, falando de um Deus muito pessoal, um Deus que é dele, que ele praticamente, se você ler o texto, parece que dá para tocar em Deus, dá para tocar nele, porque, queridos, Deus, ele tem um amor leal, como disse Davi, né, para comigo. Davi, ele diz: Deus é alguém que honra o pacto que ele fez comigo. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ah, pastor, mas está demorando. Não está demorando. O relógio de Deus, o Cronos, é totalmente diferente do nosso relógio. Tem o tempo de Deus. Fico imaginando José. Deus falou: você vai ser um rei, um príncipe. E ele foi para a escravidão, depois foi para a cadeia. Falei: meu Deus, como é que pode? Deus prometeu que eu seria um grande empresário, que eu teria uma grande empresa. Mas olha, uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: com Deus a chave pode virar em um segundo. Em um segundo, a chave pode virar. E aí nós temos que estar atentos para saber como Deus está trabalhando e como Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Davi, ele é extremamente pessoal ao confessar que ele descobriu que Deus era dele. E ele diz: minha rocha, meu Deus amoroso, minha fortaleza, meu libertador, meu escudo, minha fortaleza, uma torre forte, um refúgio seguro, um reduto, um lugar para se esconder. Olha, o nome de Deus aparece nesse texto de 4 maneiras diferentes, como Davi está descrevendo.
A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, sua vinda é certa. Queridos, você sabe que vai ter o amanhã, não vai ter? A gente sabe, né, que a gente vai deitar e que vai ter o amanhã. Da mesma forma, a gente sabe que Deus está no controle. Às vezes nós estamos preocupados, né, com a geladeira, preocupados com tanta coisa, mas Deus está no controle. Ele está guardando todas as coisas. Ele guarda os seus. Eu me lembro que numa ocasião, um irmão, ele foi fazer uma visita, e aquele irmão de oração, né? E ele foi fazer uma visita e visitou várias casas, e foi visitar uma casa de uma outra pessoa, e ele tinha um hábito, né? Batia palma e entrava. E ele bateu palma e entrou, e tinha um cachorro solto. O cachorro partiu para cima dele, o cachorro não era crente. Partiu para cima dele. Diz ele que na hora ele paralisou, ele falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Diz ele que o cachorro parou assim na hora, falou, se converteu. O cachorro parou, aí vem o dono: rapaz, esse cachorro aqui já mordeu um semana passada, você entra assim, tem uma placa lá para não entrar. Mas o sangue de Jesus tem poder. É na hora do perigo que você tem que clamar pelo sangue de Jesus. Um outro amigo meu, em certa ocasião, ele estava viajando e o carro foi abarroado e o carro capotou. E diz ele que durante a capotagem, o carro começou a capotar, ele clamou pelo nome de Jesus. Diz ele que o carro foi destruído, mas ele não teve nenhum arranhão. Nós temos que aprender as armas e buscar Deus nos momentos que nós mais precisamos. Olha, o homem, quando é que o homem vai entender isso? Quando nós entendemos, né, que nós somos fracos, porque muitas das vezes nós achamos que nós somos fortes, né? E aí nós não clamamos a Deus. Mas quando o homem, o Enos, né, que é frágil, mortal, efêmero, que como nós lemos no texto, né, como um sopro, é como uma sombra que passa, esse é o homem. Gente, ontem eu estava vendo uma pessoa que eu conhecia há muito tempo atrás, o Léo era membro da igreja batista lá do Ibis, e eu vendo o pastor Flauzino colocar que ele tinha morrido. Ele fez 41 anos esses dias, deixa uma filha e uma esposa, morreu. Eu fiquei assim, eu fiquei sem chão, falei, mas como ele morreu? Nem sabia que ele estava doente, foi tudo muito rápido. Nós somos como uma sombra que passa, nós somos como um sopro. Olha, e quando nós reconhecemos que nós somos incapazes de vencer, que nós não temos força, tem hora que você tem que fazer, eu não sei o que fazer. Jonas estava dentro do peixe, como a gente viu semana passada, ele não tinha mais o que fazer, e ele vai orar dentro do peixe. É uma cena que um dia eu quero ver lá no céu, tá? Como é que o peixe engole, Jonas lá dentro orando, e tem gente que faz até aquela coisa romântica, né? Coloca Jonas lá de joelho, um fogareirozinho, mas não foi assim não, gente, o negócio foi feio. Pensa como o peixe deve feder. Jonas foi vomitado pelo peixe. O negócio não foi fácil, não. Mas Deus estava e está no controle. O problema é que nós colocamos Deus dentro de uma caixa. Muitas das vezes a teologia quer colocar Deus dentro de uma caixa. Ó, Deus é isso. Você já parou para pensar por que Deus não aceita imagem? Porque se você fosse descrever Deus, aí tem aquele velhinho lá, cabelo branco, barba, o que nós veríamos? Um homem idoso, esse é Deus, e Deus não é isso. Se a gente fosse colocar um leão, um animal frágil, Deus não é isso. Um furacão, Deus não é só furacão. Então não tem como descrever Deus, por isso não tem como fazer uma imagem de Deus. Por isso Deus não aceita imagem, porque não há como descrever quem é Deus. Olha, nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa, dentro de uma lata. Nós temos que entender quem é Deus. Deus não vai se sujeitar a você. Ele não vai
seguir você, Jesus está no comando. Porque às vezes nós estamos indo para Tarsis, mas Deus está mandando ir para Nínive. E aí vai dar tudo errado. Uma coisa interessante de Davi, é que Davi, ele sabia quem era Deus. Ele sabia o que agradava a Deus, gente. Davi, se estivesse na nossa igreja hoje, ele não iria tocar no altar. Adúltero, homicida, cheio de mulher, cheio de filho, um cara complicado. Não iria tocar na igreja, não. O pessoal fala, pastor, se você botar Davi para tocar, eu saio da igreja. Se Davi cantar, eu saio da igreja. Mas ele sabia quem era Deus. E ele sabia, ele já se rendia, ele falava, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho força. Senhor. E aí Deus se inclinava. Aí nós vemos, Saul foi pior, o pecado de Saul, se nós fôssemos medir pelo pecado de Davi, um pecado simples. Ele simplesmente, ofereceu um sacrifício antes, se apressou, desobedeceu algumas ordens de Deus. Ele não reconhecia a soberania de Deus e não era dependente de Deus. Davi não. Davi, ele sabia quem era Deus. Olha, a oração, ela surge no momento em que a gente descobre que nós não temos todas as cartas, que nós não temos força e que nós somos incapazes de vencer. A oração, ela surge no momento de fragilidade. É aí que Deus entra. A verdadeira oração de guerra surge no momento exato em que a fragilidade humana, o Enos, reconhece que não possui todas as cartas e clama pela força eterna. Humildade, olha só isso que eu achei interessante, Spurgeon, ele diz assim, humildade não é diminuir sua força, é entender sua fraqueza. Tem coisa que você não vai conseguir resolver. Às vezes tem coisa no seu casamento, coisa com seus filhos, coisa nos relacionamentos que você não vai conseguir. E é hora de você falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Na Bíblia tem um rei que fez isso. Chegou em certa ocasião, os exércitos vinham, estavam cercando a cidade. E ele chega diante do povo. Você imagina um rei chegar diante do povo e falar, olha, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Terminou essa frase, vem o profeta com a revelação, profético na hora, Olha, Deus manda dizer o seguinte, amanhã vai pegar lá no acampamento dos caras lá. Fica tranquilo, vocês só vão lá recolher o despojo. Não deu outra. Deus mandou um anjo, criou uma confusão, eles se mataram, fugiram. Porque tem hora que nós não vamos, as nossas batalhas, elas são na adoração. Quando nós entendemos isso, o Deus eterno, Elion, o Altíssimo, Shaddai, o Onipotente, a rocha impenetrável e o alto refúgio, o escudo intransponível. Coisa fantástica, Quem é Deus? Olha, quando Davi diz, o homem, lá no versículo 4, é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Então, nós vemos aqui o contraste entre um Deus poderoso, um Deus eterno e um homem finito. E aí, queridos, o homem é como um sopro, e na linguagem bíblica, como um vapor, como uma neblina na noite. Aí no versículo 5 ele diz, abaixa, Senhor, desce os teus céus, toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Lá no Isaías 64, Isaías diz assim, olha, se fendesses os céus e descesses. Tem hora que a sua oração é a oração de pedir para o fogo descer. O negócio está ruim, pede a Deus. Senhor, está difícil, eu não sei o que fazer. E o povo de Israel aconteceu isso, gente. Deus, ele se manifestou de formas fenomenais. E ele quis mostrar quem ele era, não a sua foto, mas o seu poder, no Monte Sinai, quando ele desce para estar com o povo, a Bíblia diz que os montes começaram a fender, começaram a quebrar. Se você for naquela região do Monte Sinai, é interessante que
a formação, a geologia daquele lugar, são pedras, de pedras, de granito. E você vai ver como se tivessem detonado várias bombas em cima do Monte Sinai. Porque é cheio de pedregulho, é muito pedregulho. E pedregulhos pequenos. Parece que alguém ficou quebrando aquilo ali. E quando eu subi no Monte Sinai, que eu trouxe pedra, gente, tem ali a pedra do Sinai, tá? Se você depois quiser, de repente Moisés pisou nela, né? Eu tô na dúvida, né? Por isso que eu trouxe, né? Mas, gente, não é nada místico não, tá? Eu trouxe mais por curiosidade. Então não tem misticismo. Trouxe água do Mar Morto, não faz milagre. Trouxe água do Jordão, não faz milagre. Trouxe pedra do Monte Sinai, não faz milagre. É só por questões de geografia. Mas quando você vai ali no Monte Sinai, eu estava olhando aquilo, eu falei, cara, que a Bíblia diz que os céus, eles se fenderam, os montes se fenderam, a glória de Deus foi tão forte que os montes fumegaram, relâmpagos, quando Deus tocou os montes. E aí, queridos, como eu disse, depois de mais de 400 anos de cativeiro, aí o povo acorda, né? Está lá no cativeiro, e Deus já sabia, que Deus já tinha falado lá atrás, ó, vão cativo, vão passar uns 400 anos, porque o povo demorou a clamar, demorou a pedir, demorou a falar com o Senhor. Muitas das vezes o milagre não vem, porque nós demoramos a falar com Deus. Deus não é Deus tardio, Deus é Deus de ação. Agora, a nossa oração move o sobrenatural. Agora no mês de abril a gente quer fazer um período de jejum, porque nós vamos ter Reviva, nós vamos ter um evento que nós vamos fazer com os desviados. Então nós vamos fazer um período de jejum aqui na igreja sobre isso, por missões. E queridos, quando o povo começa a clamar, a mão de Deus começa a se mover. Porque a oração é a autorização que o homem dá para Deus se mover. Amém? Quando nós oramos, nós estamos autorizando os céus para se mover sobre as nossas vidas. E nesse salmo, Davi, ele fala, bendito o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ou seja, é algo preciso. Deus nos prepara para coisas precisas. Deus, ele modifica todas as coisas. E quando nós entendemos essa destreza, essa precisão, esse refinamento estratégico, ou seja, quando ele fala dos dedos, nós estamos falando de coisas mais finas. Deus vai te preparar para as coisas mais finas, para coisas grandiosas. A mão é força bruta e os dedos são e é realmente os detalhes. Deus é um Deus detalhista, né? Aí, queridos, nós vemos essa teofania de Deus quando Davi fala, né? Se os fendesses os céus e descesse, é quando o céu intervém, como nós falamos, né? O gatilho para a intervenção de Deus na sua casa é a sua oração. O gatilho para a intervenção de Deus na sua família é a sua oração. E tem gente que não está orando. O diabo está trabalhando, o diabo está executando tudo, e a pessoa está ali, eu vou orar? Vai que Deus não me ouve? Já passou isso por você? Diante de algo, e você não falar com Deus? Gente, eu tenho uma máxima, né? Esses dias um amigo meu estava falando a mesma coisa, né? Ele falou, rapaz, esses dias eu saí com minha esposa, a gente ia num lugar, e ela falou assim, mas onde nós vamos estacionar? Aí ele falou assim, calma, que Deus tem a vaga do dizimista. E não deu outra, ele falou assim, quando a gente estava chegando, o cara estava saindo, paramos na porta. Eu até brinco com a Vanusa, calma Vanusa, nós vamos achar a vaga do dizimista. Daqui a pouco a gente pega ela. Mas quando nós começamos a entender que Deus move céu e terra por nossas causas, como Davi diz, né? Deus troca a estrutura do governo de Israel praticamente da noite para o dia. Saul era um governo que estava oprimindo, e Deus coloca Davi, muda a estrutura, ou seja,
um homem justo, um homem que amava e adorava e prestava contas para Deus. Olha, a culpa do Brasil estar assim é da igreja. Nós não temos orado. Nós não temos orado pela nossa nação. Nós não temos orado para Deus mudar o nosso judiciário. Gente, o nosso judiciário é o judiciário mais corrupto do mundo, gente. São bilhões gastos. Olha, já falei isso aqui. Você conhece algum juiz que mora no Maria Ortiz? Alguém conhece? De repente, eu não sei. Barra República. Onde o juiz mora? Cobertura, Mata da Praia, Praia da Costa. Qual o salário de um juiz? R$35 mil. Como o cara consegue morar numa cobertura na praia de Cambori? Eu sei, mas não posso falar, né? Você entende? Se nós não orarmos para que isso mude, para que a corrupção vá embora do nosso país, para que o governo seja transformado, não vai acontecer. Nós temos que orar pelo nosso país, orar para que Deus venha a ação divina. Deus, Ele toca os montes, fere os lugares altos de orgulho e poder, despede relâmpagos, ou seja, as flechas celestiais contra o inimigo. E o resultado, terremotos espirituais abalam os tronos da iniquidade. Olha, quando nós começamos a orar, Deus começa a agir. E Davi, ele era um adorador e ele sabia como orar, ele sabia como falar com Deus sobre as suas necessidades. E aí, queridos, quando nós olhamos e nós vemos o perfil do inimigo, o salmista, ele repete, né, diversas vezes falando sobre falsidade. Olha, ele diz assim, Davi, ele enfrentou caluniadores, fofoqueiros que o atacaram o seu caráter, e quando ele estava fugindo de Saul, e ele diz, olha, liberta-me das muitas águas do poder estranho. Havia uma falsidade, ele fala aqueles que usam a mão direita. A mão direita era a mão do juramento, era a mão, é certo, está certo, era a mão direita. E ele fala aqueles que usam a mão direita com falsidade. Cuidado nessa próxima eleição, tá? Tem muita gente que se diz que é de direita e não pensa como você pensa, como a igreja pensa, como Cristo pensa. O cara está no partido que você acha que é o melhor, não quer dizer que o cara é o melhor, não. Consulta o caráter dele. Procura saber quem ele é, entendeu? Não vai nessa onda de, o cara é evangélico. Não. Vê se esse cara realmente, os valores dele são os valores de Cristo. Se os valores, os princípios são isso. Aí ele fala, né, a boca de mentiras, caluniadores, falsos aliados, que destrói o caráter e a reputação. Tem hora que a gente tem que clamar, Senhor, desce fogo, queima essa língua que está fazendo isso. Tem hora que temos que fazer isso. Esses dias eu estava com o pastor Edilson é um amigo nosso, né, da presbiteriana, e ele falou, rapaz, nós fomos fazer um evangelismo, e tinha um barco lá assim no rio, um volume altíssimo. A gente pediu para o cara abaixar e o cara aumentou mais ainda. Aí daqui a pouco, pum, o som parou. Aí o cara deve ter abaixado, né? Aí o pessoal passando, perguntando, rapaz, queimou tudo. Eu falei, se um presbiteriano está falando isso, é porque o fogo desceu mesmo. Mas tem hora que a nossa boca é para pedir para Deus descer fogo. Queimar, trazer misericórdia. A mão direita simboliza pacto e aliança. O inimigo se infiltra através de juramentos enganosos, traição e lealdades falsas. O mentiroso treinado se funde à mentira. A pessoa começa a mentir tanto que a mentira se torna uma verdade. E como eu estava falando, Davi, ele começa a buscar no exército adoradores, porque um novo cântico é a arma de choque. O cântico que nós estamos ouvindo tem que mudar para que seja realmente o cântico do Senhor dos Exércitos. O louvor é guerra. Louvor e guerra são face da mesma moeda. Louvor e guerra são coisas compatíveis. Quando você pega um instrumento musical para tocar
você está pegando uma espada, uma lança. E olha, eu te mudou lá para Praia Grande e tem um vizinho demoniado. Ele bota umas músicas doidas, música assim de baixo calão, e bota alto. Aí não está nem aí com quem está atrás. Ele só vai lá passar 2, 3 dias, fazer barulho e vai embora. E quando aquelas músicas começam, elas começam a atacar o coração da gente. Porque a música que você ouve, se não for a música dos céus, de adoração, ela vai trazer depressão, angústia, ela vai trazer solidão. Aquilo que nós ouvimos influencia o nosso modo de viver. Por isso nós temos que tomar cuidado. O que nós estamos ouvindo? Que cântico nós estamos entoando? Músicas que baixam a frequência espiritual, alimentam pensamentos derrotistas, lamentos e submissão ao sistema. Não é verdade? Platão, ele dizia uma coisa interessante, ele falou assim: eu não quero saber dos exércitos, eu quero saber das músicas que eles estão cantando. Lá na obra dele, né, A República, se você depois puder ler. Quando você faz curso superior, você vai fatalmente ter que ler a obra de Platão. E, como eu falei, né, Davi, aqui no Salmo, versículo 10, ele diz: é ele quem dá aos reis a vitória, e ao mesmo tempo quem livra da espada maligna. Salmo 144 é uma oração de guerra, uma oração de Davi, uma oração de guerra. No Salmo 18, lá no versículo 50, ele diz: ele dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de misericórdia para com Davi, o seu ungido. Davi, ele sabia quem era Deus. O salmista, no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Livra-me e salva-me do poder estranho, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. Davi repete a mesma coisa no versículo, aqui no Salmo 127. E quando enfatiza, é porque esse é um tema central. Cuidado, gente. Cuidado com quem se diz que é do Senhor e está desviando muitas pessoas. E aí ele vai continuar dizendo, né? Interessante que ele fala sobre esse pacto, né? Sobre a arquitetura da bênção, ou seja, o legado: filhos enraizados como plantas viçosas, filhas majestosas e inabaláveis como colunas lavradas de um palácio. Que salmo bonito, né? Filhos enraizados. Você quer que seu filho siga a palavra, esteja enraizado no Senhor? Filhos enraizados, filhas majestosas e inabaláveis, que não precisam se vulgarizar como o mundo, mas que se portam como verdadeiras colunas majestosas, né? É diferente, gente. Quando você vê as jovens da igreja, nossa igreja só tem moça bonita, né? Oh, coisa maravilhosa, né? Eu fico olhando e falo: Jesus amado, manda os varões, porque as varoas estão prontas. São verdadeiras colunas de um palácio, majestosas e inabaláveis. Agora está faltando os filhos enraizados. Chegar aqui, né? Que está na hora, né? E aí, queridos, vem a provisão, celeiros, como Davi disse, né? Celeiros atulhados, transbordantes, rebanhos que produzem a dezenas de milhares, negócios sem rotura ou mau sucesso. É o que Deus promete. Aí vem a paz social, né? Praças seguras, sem invasões, sem violência sistêmica, sem gritos de lamento público. Eu fui conversar esses dias com o comandante do policiamento aqui do bairro, e ele a família dele é cristã, e ele disse que está meio desviado, e ele falou o seguinte: pastor, as igrejas aí tem que começar a orar, hein? Aí eu falei: cara, até as pedras estão falando, né? As pedras estão falando, nós não estamos fazendo, as pedras estão falando. Ele falou: em 2 dias, tiroteio no bairro, 5 feridos em um, 2 tiros em outro. Ele falou assim: cadê a igreja? Eu falei assim: rapaz,
Ele está precisando ouvir esse sermão. Ele falou assim, pode deixar que nós vamos convocar a igreja para oração. Porque, queridos, aí nós vemos, né, Davi, ele falando, né, sobre a riqueza. E eu já vi pessoas dizendo o seguinte, olha, Deus, ele não gosta de ricos. Uma vez uma pessoa falou isso, falou o seguinte, Deus não gosta de rico. Eu falei assim, mas Deus amava Abraão, era um cara muitíssimo rico. Deus amava Isaac, era muitíssimo rico. Deus amava Jacó, era muitíssimo rico. Eu não entendo, como é que Deus não gosta da riqueza? Deus ama a riqueza. O que Deus não tolera é a riqueza se tornar mamon. O que é a riqueza se tornar mamon? Quero que você entenda uma coisa. É quando você confia no dinheiro. Não, se a minha conta bancária estiver boa, eu estou tranquilo. Se não estiver faltando dinheiro, eu estou bem. Isso é confiar em mamon. E tem muito crente que faz isso, né? Fica preocupado. As contas estão vindo, os problemas estão chegando, e aí? Cadê o dinheiro? Cadê a grana? Onde vai? O que nós vamos fazer? Os nossos olhos estão postos no Senhor. O justo não mendiga o pão. Nós temos que tomar posse da palavra. E Davi, ele fala justamente isso. Olha, a riqueza é para abençoar você e sua família. Ele diz no Salmo 112, a descendência do justo será poderosa na terra. Lá em Wall Street, lá em Nova York, há uma frase que diz que Wall Street nunca dorme. Se você perguntar para um bilionário qual é a quantia que deixaria ele satisfeito, ele vai dizer, né, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Não tem nem como gastar o que tem, mas ele quer um pouquinho mais. Porque o coração está em mamon, não em Deus. E quando o coração está em Deus, nós entendemos que Deus é provedor. Ele vai prover. Vai acontecer, gente. E se não acontecer, é porque Deus está te dando livramento. Aquela viagem que você não fez, Deus te livrou de algum acidente. Tá? Aquele carro que você não comprou, é porque ia dar um problema para você. Aí quando nós entendemos que Deus governa, controla, Davi ele diz isso, olha, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é o meu libertador, é a minha fortaleza. É inabalável. Quando ele começa a declarar isso, ele fala da soberania de Deus, que Deus pode e fará todas as coisas. Há uma imensa diferença entre você ter dinheiro e o dinheiro ter você. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Deus, ele promete filhos fortes, filhas graciosas, celeiros fartos, rebanhos numerosos. É o que Deus promete para nós, é o que Deus quer para você, é o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família. Deus quer trazer a bênção e a prosperidade sobre a sua família. Deus, como diz Davi, é o instrutor da guerra. Deus está treinando você na guerra. E eu estava vendo sobre isso, né? Spurgeon diz que lá em Juízes, Deus, ele diz que deixou os inimigos na terra para treinar o povo na guerra. Deus podia ter entrado e derrotado todo mundo, como fez em Jericó. Mas Deus falou, não, vocês têm que aprender a lutar. E vocês só vão aprender a lutar lutando. Assim Deus nos prepara para a guerra. E aí, queridos, Deus é o Deus que está nos equipando. Ele adestra as nossas mãos. Ele é o nosso instrutor. Você luta, mas o treinamento e a força final provém dele. Segunda coisa, a vida é efêmera, é transitória, é passageira. Viva nesse mundo com um olhar na eternidade. Nós vamos passar. Daqui a 100 anos, ninguém dos que estão aqui estarão mais. Vão passando. Transitório. Terceiro, Deus só aparece quando é invocado. A grande estratégia de Davi e de todos os homens de Deus é entender: eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu tenho valor próprio, eu tenho autoestima, mas eu não sou completamente suficiente.
Eu preciso de Deus, eu preciso invocá-lo, eu preciso pedir ajuda a Ele. Nós temos que entender que nós precisamos de Deus. Não é para o quarto. Tem crente que fala que está no quarto de guerra, mas está na cama dormindo, tomando remédio, depressão. Meu irmão, você vai curar a depressão com oração, clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor. Lógico que existem casos que é clínico. Mas o grande mal que eu vejo hoje em muitas pessoas é a preocupação extrema com prazeres, coisas que passam. Deus aparece quando nós invocamos. E quarto, as nossas vitórias devem dar a Ele um novo cântico. A vitória vem, novo cântico. Em vez de ficar recolhido, nós vamos adorar o Senhor. E vamos adorar, e adorar por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. E em quinto, eu não coloquei aqui, Deus é o Deus de pacto, é o Deus que honra a aliança que Ele fez. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, vai acontecer. Abraão, Deus falou, você vai ser pai de uma grande nação. Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, porque foram nomes que Deus não deu, foram os pais que deram. Isaac, Jacó, se tornaram uma grande nação. E olha que Abraão, 75 anos, Deus fala, vai que eu vou te fazer uma grande nação. Aí Deus passou 1 ano, nem um filho, 10 anos, nem um filho, 20 anos, nem um filho. E a idade chegando. Sabe o que Deus queria mostrar para Abraão? É eu que vou fazer. Quando ele fez 100 anos, Deus deu o filho. Porque Deus quis mostrar, sou eu que faço. Porque se fizesse aos 75, foi você. Se fizesse aos 80, foi você. Mas aos 100, só eu posso fazer. É o Deus do impossível, é o Deus que vem no momento que você mais precisa. Essa mensagem ela tem 4 ativações para nós: restituição, treinamento, bênção geracional e intimidade. É o fim da religião mecânica, gente. Deus ele quer, além de restituir aquilo que foi roubado. Davi ele tinha sido roubado em várias coisas e Deus restitui muito mais. Às vezes Deus vai devolver a honra, o crédito, a reputação e vai dar chaves que abrem novas portas. Ele vai nos treinar com armas espirituais. Nós teremos inteligência, sabedoria, discernimento e novos dons. Os nossos filhos serão abençoados. E nós, como Jó, nós diremos: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu queria ler esse salmo para a gente encerrar. Há uma versão que eu achei muito interessante desse salmo. E ela diz assim: só existe um lugar forte, seguro e protegido para mim. É somente em Deus que me dá forças para a batalha. Ele é o meu abrigo de amor e minha fortaleza de fé, que se envolve em mim como um escudo seguro. Eu me escondo naquele que subjuga os inimigos diante de mim. Ele subjugará os inimigos diante de nós. Senhor, o que há em nós para que tu nos tornasse? O que há em nós para que o Senhor nos surpreenda? Nós somos um mero sopro que passamos. Os nossos dias como nada, mais do que a sombra passageira. Desce, Senhor dos céus. Desça, Senhor, e faça as montanhas derreterem ao teu toque. Solte os teus relâmpagos de fogo e disperse os seus inimigos. Derrube-os com os seus julgamentos aterrorizantes. Estende a mão desde os teus céus e me resgate deste inferno e livra-me desses poderes obscuros. Esse é o salmista declarando quem é Deus. Vamos ficar de pé. Deus é Deus. E Ele está te preparando para a batalha, meu irmão. Você quer?
Ninguém quer entrar na batalha, mas você já está na batalha. Não tem como fugir, não. O dia que eu atendi o chamado do Senhor para ser pastor, o inferno todo se levantou contra mim. E todo dia tem demônio novo tentando derrubar. É assim que funciona. Mas nós estamos numa guerra e eu aprendi que as vitórias elas vão acontecendo. Todo dia tem guerra e todo dia tem vitória. Talvez você está passando por uma luta no seu casamento, na sua família. Talvez você está passando por uma luta interna e essa luta está no seu coração, está na sua alma. Talvez a sua luta seja na identidade, quem você é. Todos estamos na batalha e todos nós temos o mesmo Deus, o nosso Senhor, o nosso libertador. E eu quero te convidar, se você sente que você precisa, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos e clamar ao Deus que nos dá a vitória. Clamar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos orar. Eu queria te convidar, se Deus tem falado ao seu coração, você sente que você está numa luta muito forte e você precisa se fortalecer, vem, nós vamos orar. Davi, ele sabia quem era Deus, ele se curvava diante de Deus, ele não era orgulhoso, ele não deixava para depois. Quando a voz de Deus vinha, ele já se derramava logo, porque ele sabia quem era Deus. E às vezes, queridos, nós estamos deixando para depois. Eu quero orar, e eu queria te convidar a colocar a sua vida, a sua casa, a sua família, a luta que você está passando diante de Deus. Enquanto nós adoramos, sai do seu lugar e venha.